Olá, pessoal. Uma vacina brasileira está sendo desenvolvida no Instituto do Coração INCOR. Além da vacina de Oxford, da chinesa, da norte-americana, entre outras, um grupo liderado por um dos mais respeitados imunologistas do mundo e que é brasileiro, está à frente destes estudos. Honrosamente, ele é o nosso convidado de hoje no Especial Saúde. Registro aqui os nossos agradecimentos ao médico, professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR, dono de largo histórico de títulos e homenagens, e reitero ser ele um dos mais respeitados imunologistas do mundo. Registro aqui o meu respeito, a minha admiração, carinho pelo nosso convidado, mas eu vou dar as honras, né, para que se diga o nome dele, a doutora Lúcia Bel Awad, que além de todo esse respeito, carinho e admiração, tem também uma grande gratidão. Doutora Lúcia. Dr. Jorge Elias Calil Filho, que honra tê-lo aqui no nosso canal. É uma gratidão muito grande, pois o início da minha carreira como cientista imunologista se deu pela oportunidade de ter sido sua aluna do doutorado no seu laboratório, junto com na Faculdade de Medicina da USP, e a partir daí segui a minha carreira como imunologista e cientista. Eu posso dizer a vocês que estão nos ouvindo, com todas as letras, que o Dr. Jorge Elias Calil Filho é um dos cientistas e imunologistas mais renomados e respeitados do mundo. É isso mesmo, doutor Calil. Você viu quanto tempo levou para a gente poder ouvi-lo? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Que honra tê-lo aqui, doutor Calil. Olha, é um prazer estar falando com vocês. Elias e Lúcia, realmente uma satisfação falarmos sobre esta pandemia que assolou o mundo aí de uma forma avassaladora. Você veja que só estamos 7 meses de pandemia, nós temos um número absurdo, se for vidas enormes números e também um grande número de pessoas infectadas, e também a gente não tem uma perspectiva real de quando é que nós vamos conseguir controlar. A gente sempre agora estamos discutindo muito sobre a volta das atividades, mas tem que ser feita com muita precaução, porque mesmo se aqui na cidade de São Paulo os números decaíram nas últimas semanas, isso não significa que não teremos um segundo pico se nós sairmos inadvertidamente, não tomarmos as precauções que têm sido preconizadas por todos aí, e andarmos em aglomerações e não utilizarmos máscara, não lavarmos as mãos. Isso vai ser um problema, porque até nós termos uma vacina, nós não estaremos livres dessa doença. A Covid-19 veio para ficar. Efetivamente, vamos falar bastante sobre esse tema, doutor Jorge Calil. Bom, biografias e às terças-feiras, já deixo aqui o convite para você participar, mas é muito importante que você, inicialmente, já traga um pouco da sua história de vida, da sua biografia, já pode contar se você é Grêmio ou Inter também, fica à vontade, viu? Bom, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, estudei medicina no Rio Grande do Sul, e depois, quando eu era residente de clínica médica, eu fui convidado para participar de um curso no Rio de Janeiro, que era com franceses. Aí terminei eu dando a metade do curso junto com os franceses, que me convidaram para a França. E eu fiquei lá durante 5 anos, onde eu obtive o chamado doutorado de Estado, que era uma coisa mais que um doutoramento simples, e trabalhei no laboratório do professor Jean Dosset, que foi Prêmio Nobel de Medicina em 1980, quando eu estava lá. E eu sou um apaixonado por imunologia, eu voltei para o Rio Grande do Sul, quando a Dib Jatene e Fulvio Pilege me convidaram para vir para o INCOR, porque eles estavam querendo retomar o transplante de órgãos e precisava de alguém com a minha formação. Criando um laboratório aqui, a gente primeiro se dedicou à imunologia de transplantes, mas como existe uma demanda em várias áreas médicas da imunologia, eu comecei a lastrar as nossas atividades, trabalhamos muito em doenças autoimunes, sempre trabalhamos muito em doenças infecciosas também. E em 91, eu fui convidado para fazer um ano sabático em Stanford, onde eu fiquei professor e chefe de um laboratório. Podia ter ficado lá definitivamente, minha esposa até o queria, mas eu achava que as responsabilidades no Brasil eram muito grandes, eu acho que nós temos que contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Então, eu voltei ao Brasil e continuei minha formação, fiz logo livre docência, e em 1998
eu fiz um concurso para professor titular da Faculdade de Medicina, por enquanto não tinha, até então não existia uma vaga para professor titular de Imunologia Clínica e Alergia, foi criada, eu fiz o concurso com outros concorrentes, eu ganhei e modifiquei bastante a disciplina e também comecei a me ocupar de outras áreas que não eram as minhas, como, por exemplo, área de alergia, de imunodeficiências e assim por diante. Continuamos não crescendo. Em 2005, teve uma grande crise no INCOR, que me recebeu desde o início, e aí eu fiquei presidente do conselho do INCOR, e logo depois fiquei presidente do conselho da Fundação Zerbini de apoio ao INCOR. Nós conseguimos, com muita luta, muito esforço, recuperar as finanças. Eu larguei a presidência do INCOR, mas continuei até 2017 como professor responsável e presidente da Fundação de Apoio, Fundação Zerbini. Já em 2011, eu fui convidado para dirigir o Instituto Butantan, então, sem deixar a minha posição de professor aqui na Faculdade de Medicina, eu fui dirigir o Butantan, que estava com as finanças péssimas e estava também com as fábricas paradas. Nós conseguimos colocar a fábrica de influenza em funcionamento e fizemos com que essa fábrica de influenza logo chegasse no seu limite de produção, e com o meu pessoal técnico nós conseguimos triplicar a capacidade de produção, sendo que quando eu saí, então, produzíamos 60 milhões de doses e com um planejamento para chegar a 100 milhões de doses de vacinas. Essas vacinas deram recursos suficientes para o Butantan para começar toda uma etapa de renovação dos prédios, da pesquisa, dar ânimo no pessoal, e desenvolvemos um projeto que estava na prateleira, que era o projeto da vacina da dengue. Nós desenvolvemos industrialmente, quer dizer, a capacidade de produção de vírus, purificação, estabilização e liofilização de um protótipo viral que tinha sido desenvolvido no Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos. Aí fizemos todo o desenvolvimento clínico, nós publicamos muito recentemente no Lancet Infectious Diseases a fase 2 de estudo clínico, e em 2016 nós começamos o estudo de fase 3, em que nós criamos 16 centros de pesquisa em todo o Brasil e foram recrutadas 17 mil pessoas. Como houve uma queda muito grande de Zika em todo o país, nós não conseguimos provar na fase 3, que é a última fase de estudo de uma vacina, de que essa vacina funciona, porque precisa ter doença para mostrar que a vacina protege da doença. Mas ela deve estar em fases finais agora, e em breve teremos a vacina da dengue. Nós também, eu consegui os recursos para que nós construíssemos a fábrica da dengue, ela está lá pronta, no campus do Butantan, e até ela pode ser devidamente adequada, reestruturada, aumentando segurança e uma série de outros fatores, ela pode ser usada se essa vacina que vem aí da China contra a Covid-19 funcionar. Voltando em 2017, eu me dediquei mais à minha vida acadêmica novamente e fui convidado para ingressar como professor adjunto da George Washington University e da Case Western University, ambas nos Estados Unidos. E, mais recentemente, no ano passado, eu fui para Harvard, onde eu era um Distinguished Visiting Professor da Harvard Medical School. Foi muito interessante para reavivar uma série de ideias e tudo mais. Bom, eu fui agraciado com vários prêmios, eu não sei se vale a pena ficar mencionando aqui, e que me honram muito, sem dúvida alguma, e que me dão vontade para continuar lutando. Se eu não me olhar no espelho, eu não sei a idade que tenho, e estou aqui todos os dias lutando para novas descobertas, formando mais gente, escrevendo mais artigos e fazendo mais descobertas de uso clínico. E o que é mais importante, doutor Khalil, é com brilho nos olhos, né? É isso que eu digo que a gente tem que ter sempre, né? Não pode perder nunca isso. E efetivamente registro aqui a honra de estar recebendo você, quem nos acompanha também já percebeu, né, a sua importância. Eu costumo dizer que nossos espaços aqui são para divulgar, para ouvir pessoas que nos dão orgulho de ser brasileiro, e efetivamente você está entre elas. É um grande gestor público, como eu disse, especialista em transformar o que está vermelho em azul, e a gente sabe muito bem disso. Doutor Jorge Khalil, quantas vacinas estão sendo desenvolvidas nesse momento? O que muda basicamente entre elas e qual tipo de vacina que o seu grupo tem desenvolvido? Muito bem, essa é uma pergunta muito importante, porque existe uma comoção
mundial e o público todo quer a vacina para ontem. Não consegue entender como é que esses caras não fizeram a vacina ainda. Fazer a vacina é muito complicado. Mas antes, eu sempre gosto de deixar claro, eu deixei uma pergunta em branco, você disse de passar do vermelho para o azul, é assim que eu faço. Eu sou gremista a vida toda e passo sempre as coisas para o azul. Mas voltando provocação, hein? Voltando às vacinas, nós temos aí um grande número de iniciativas em todo o mundo. Eu calculo que tenha mais de 300 iniciativas. Nunca vi algo da ciência acontecer desse jeito. Um grande número de cientistas se voltaram para resolver os problemas do Covid, esquecendo os projetos que tinham. Nós colocamos uma força enorme também para trabalhar nessa vacina do Covid e para entender aspectos da resposta imune, porque elas não estão claras. E por isso mesmo fica mais difícil de fazer a vacina. Não existe uma fórmula para vacinas. As vacinas podem ser feitas das mais diversas maneiras. O que a gente tem que entender é como que nós nos livramos do vírus ou da bactéria, o que seja, para que a vacina siga mais ou menos esses passos. Você veja que não existe vacina contra o HIV, mas nós, naturalmente, não conseguimos nos livrar do HIV e da AIDS. A gente consegue, com medicação, só diminuir, mas a gente não consegue se livrar. Então, o nosso sistema imune não se livra do HIV. Difícil de fazer a vacina. Já o coronavírus, nós podemos sim nos livrar, mas nós temos que saber quando e como. As vacinas que estão em teste, então, mais de 300, como eu disse, tem 147 que são registradas na Organização Mundial de Saúde. Destas, 17 entraram já em fases clínicas, o que é uma coisa absolutamente anormal. Nós estamos 7 meses da doença e já tem em estados avançados de estudos clínicos. Isso porque essas vacinas já tinham uma plataforma, já estavam desenvolvendo de alguma forma e eles desviaram o estudo para que fosse uma vacina anti-Covid-19. E essas vacinas que estão em estudos clínicos têm duas bases. Uma delas é que eles produzem vírus inativado e utilizam esse vírus inativado com adjuvante, que é o que promove a resposta imune, ou não. Tem várias vacinas da China, inclusive uma vacina que saiu recentemente publicado que o governo de São Paulo está comprando. Então, o governo de São Paulo vai pagar o estudo da última fase dessa vacina, que chama fase 3, e parece que vai, inclusive, comprar as doses da China para fazer esse estudo, em que são imunizados uma parte da população de estudo, outra parte recebe placebo, que é só o veículo da vacina, e a gente observa na vida normal desses indivíduos, geralmente são indivíduos da área de saúde, porque estão mais expostos, se esses indivíduos, eles ficam doentes ou não ficam doentes. Então, fase 13 é que testa no campo se realmente a vacina protege ou não protege. Mas nós temos que observar outras coisas também. Será que os vacinados conseguem eliminar o vírus ou ficam com o vírus nas mucosas que pode estar contaminando outros? Ou será que eles têm uma doença menos grave, mas que seja em outros órgãos, que possa trazer sequelas depois? A observação é enorme, não pode ser feita em 1 mês, 2 meses, ela tem que levar meses para que seja aprovado. Então, por isso que eu sempre disse que antes da metade de 2021 nós não teremos uma vacina. As outras vacinas se baseiam na proteína da espícula. A espícula é aquela proteína que dá o aspecto de coroa para o coronavírus. E a gente sabe que quando você produz anticorpo neutralizante, que é o anticorpo que inibe a entrada do vírus dentro da célula, aonde que ele teria o ambiente para se multiplicar, porque senão ele não se multiplica. Então, essa proteína da espícula, em algum ponto dela, quando tem anticorpo, neutraliza o vírus. Mas a gente sabe, hoje está cada vez mais claro, que só anticorpo neutralizante não serve. Mas as pessoas estão utilizando essa proteína da espícula, e essa proteína da espícula, ela é apresentada ao sistema imune de as mais diversas formas. Pode ser sob a forma de informação genética, DNA ou RNA, que é injetado no indivíduo, entra na célula, produz a proteína, e essa proteína é reconhecida pelo sistema imune e se monta uma resposta que vai ser protetora, desenvolvendo células de memória que vão esperar quando o vírus entrar de novo, eles já estão prontos. Ou pode colocar essa proteína simplesmente diretamente, seja envolvida numa nanocápsula, com adjuvante, sem adjuvante, o que quer. Ou pode colocar numa outra partícula viral, que é o caso, por exemplo, da vacina de Oxford.
em que o gene da espícula é colocado numa vacina de adenovírus de chimpanzé, se multiplica muito esse vírus na cultura de células e se coloca esse vírus para induzir as pessoas. Então, essa vacina também está sendo testada no Brasil, está sendo testada pela Unifesp com o financiamento da Fundação Lehman, está sendo estudada nos institutos DOR, dos hospitais DOR, e agora, mais recentemente, a Fiocruz também acertou para testar em mais 9 mil indivíduos, com recursos da Fiocruz, com alguma promessa de transferência tecnológica. Pelo que eu saiba até agora, essa transferência tecnológica é só nas fases finais de produção da vacina, ou seja, formulação, quando junta o vírus com o líquido que vai ser injetado, e depois invase, colocar nos frasquinhos. Mas não foi negociado até agora, pelo que eu saiba, a transmissão direta do produto vacinal, que é o vírus da vacina, para que o Brasil fique completamente autônomo. Então, seja num acordo ou no outro, para o Brasil testar essa vacina, é fundamental que nós sejamos autônomos para produzir. Mas essas duas vacinas, elas têm que mostrar que funcionam, né? E os resultados que temos até agora não comprovam que ela vai efetivamente funcionar. Eu sei que digamos, muito decepcionante para a população, mas nós, cientistas, sempre temos que ficar com a verdade, diferentemente dos políticos, que ficam com a opinião da população. Nós temos que ficar com aquilo que é verdadeiro e informar aquilo que é verdadeiro para todos. Só um detalhe, efetivamente, o que o doutor Calil é muito importante, o que ele diz, nós temos que trabalhar com a realidade mesmo, né? Não pensar em eleições municipais, federais de 2022, mas pensar com a realidade. Não adianta efetivamente vender uma história que não é verdadeira para a população. E a doutora Sue Ann Clemens, que está trazendo a vacina de Oxford, participou aqui com a gente também, né, contando um pouquinho, mas esse quadro que você traz é um quadro mais real. Doutora Lúcia. Então, doutor Calil, então nós temos aí duas vacinas brasileiras candidatas, né? Eu acho que o Brasil ele tem condições aí de colocar no mercado também as vacinas produzidas aqui. Nós temos cientistas como você, por exemplo, renomados, com uma experiência muito grande e com uma equipe muito competente, capaz de desenvolver essas vacinas aqui no Brasil mesmo, porque a gente também não pode ficar dependendo da vacina de fora, e a gente tem condição de produzir essa vacina aqui. E no seu laboratório, a vacina que o grupo de vocês vem desenvolvendo, ela tem uma proposta um pouquinho diferente, que é utilizar uma partícula semelhante ao coronavírus, chamada de VLP, Virus-like Particle, que na verdade é como se fosse um vírus oco, sem o material genético, sem capacidade de transmitir a doença, o que torna essa vacina segura. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que é a vacina que vocês estão testando e como é que ela está sendo produzida aí. Sem dúvida, Luciano. O Brasil tem cientistas de primeiríssima linha. Inclusive, os Estados Unidos e a Europa vêm com frequência buscar gente de muito boa qualidade e leva para lá, né? Eu já tive pelo menos duas oportunidades de ficar no exterior, mas eu sempre achei que era importante nós desenvolvermos a ciência aqui. E o Ministério de Ciência e Tecnologia, quando começou todo esse problema, juntou um grupo chamado Rede Vírus e ele se tentou mapear quais as áreas em que o Brasil podia contribuir para a compreensão da doença, a epidemiologia, a virologia, o tratamento, as vacinas, o diagnóstico, etc., e fez encomendas para os grupos mais competentes do Brasil para fazer isso. Na plataforma Brasil de Vacinas, tem a vacina que nós coordenamos aqui e a vacina que está sendo desenvolvida na Fiocruz de Minas Gerais. E a vacina que nós propusemos aqui, nós desde o início nos achávamos que a resposta celular seria importante. Então, nós não baseamos todo o nosso racional em desenvolvimento apenas de anticorpo neutralizante. E para isso nós estudamos, utilizando as mais diferentes formas, a experimentação direta, onde nós coletamos o sangue de 220 convalescentes, ou seja, pessoas que tiveram a doença e conseguiram se livrar do vírus. Na informática, nós deduzimos vários fragmentos do SARS-CoV-2 que poderiam ser importantes para o desafio e para a resposta contra esse vírus, sejam eles reconhecidos por anticorpos ou pelas células. E desses estudos nós montamos, como se fosse uma coxa de retalhos, de fragmentos de vírus contra os quais nós queremos uma resposta efetiva,
para não dispersar o sistema imune em outras coisas e para efetivamente desencadear uma resposta celular que se baseia muito em características genéticas do indivíduo. Então, nós tivemos que estudar como poderíamos dar uma amplitude para as diferentes características individuais de uma população como a brasileira. E nós vamos testar esta vacina em diferentes tipos de vetores. Um deles é, assim, uma partícula que é semelhante ao vírus, em que ela não é infecciosa, mas que ela pode ter fragmentos que você coloque lá e que vão ser imunogênicos. E nós estamos desenvolvendo isso muito em colaboração com um antigo amigo e cientista colaborador francês, que tem uma partícula semelhante ao vírus, que é muito interessante, porque a gente pode dar por via oral. Uhum. Nós estamos também testando outros vetores, como um vetor lipídico, ou seja, que a gente coloca esses peptídeos dentro de uma camada lipídica que estimula muito o sistema imune. E também estamos testando em nanopartículas de sílica, porque elas induzem uma resposta e também podem ser dadas por via oral. Ou seja, nós estamos testando em vários tipos de vetores e nós acreditamos que o essencial é o que nós vamos oferecer para o sistema imune. E nós queremos sair da mesmice de sempre oferecer a proteína da espícula. Certo. É que, inclusive, o grupo do professor Gazinelli, que é a outra vacina brasileira que está sendo desenvolvida, ela utiliza um vírus híbrido, né? É o vírus da influenza com o coronavírus, né? E também ele está estudando essa outra abordagem, né? Também visando a resposta imune celular e humoral. Dentro do seu entendimento como imunologista, a gente observa que existem pacientes que evoluem para uma forma mais grave da doença e pacientes que conseguem ter um simples resfriado, dores no corpo, ou mesmo até chega a ser hospitalizado, mas consegue resolver a infecção com sucesso. Então, a gente percebe que existe um componente genético presente nessas pessoas que conseguem resolver a infecção. E também a resposta imune, com certeza, deve ser diferente. Então, existem estudos mostrando aí associações com grupo sanguíneo, indivíduos do grupo A mostraram-se em estudos que têm uma propensão de ter a doença mais grave, né? Enfim, eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito disso. Por que algumas pessoas evoluem para o quadro grave, de uma resposta respiratória grave chega a óbito e outros não? E isso vai ser um fator de dificuldade no estabelecimento de uma vacina? Bom, Lúcia, nós sabemos que tem vários fatores que podem influenciar a resposta imune, você já estudou muito isso. Sem dúvida alguma, quando você vê as crianças, normalmente tem uma doença muito branda. Muito provavelmente eles têm uma resposta imune inata, não adaptativa, então inata, que é muito importante, que elimina o vírus. Mas tem algumas crianças que ficam doentes, e ficam doentes gravemente. Quando o vírus entra, ele não dá, às vezes, o quadro pulmonar, mas entra na circulação, dá uma endotelite, uma doença de Kawasaki, uma doença grave, que é uma doença das artérias. Mas as crianças têm uma imunidade inata e eu acredito que isso resolva muito. Mesmo nos jovens também a resposta inata pode ser. Agora, os jovens não têm outras comorbidades, como já problemas no pulmão que facilitariam a doença, ou problemas cardíacos, ou problemas de obesidade, né? Tudo isso seria difícil e faria com que a pessoa tivesse uma doença mais grave. Mas o que a gente está vendo cada vez mais é que existem muitos indivíduos que já tiveram outros coronavírus. Existem 4 coronavírus que causam um resfriado comum, que a gente nem sabe que é o coronavírus, mas que não dão anticorpos que neutralizam cruzadamente, não. Por outro lado, a resposta celular, a resposta de linfócitos T, pode sim dar reação cruzada. Isso foi primeiro mostrado por um antigo colaborador nosso, que é o Alessandro Setti, lá do La Jolla Institute, que você conhece, que nós trabalhamos aí há mais de 30 anos. E ele mostrou que resposta celular contra o coronavírus, outros coronavírus ajudam na defesa contra este. Isso pode ser uma resposta também. Então, nós temos aí, você vê, vários fatores. Há também a questão da expressão gênica do receptor do vírus, que é o ACE2, né? Ou ACE2 em inglês, que é a enzima conversora da angiotensina. E nós aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, em colaboração com vários grupos, com o grupo da professora Maiana Zatz,
e com o grupo do professor Krieger, nós estamos estudando quais os fatores genéticos e o que é funcional. E eu acredito que no futuro a gente vai ter esses resultados, porque nós estamos coletando material aqui de uma corte muito grande, que são justamente os funcionários de saúde aqui do Hospital das Clínicas. Muito bom. Doutor Calil, efetivamente, nós teremos que ter recursos, levantar recursos para isso. Há uma parceria do INCOR com algum grande laboratório? Além disso, né, existe já uma previsão de custo final dessa vacina? E, para complementar, são 7,5 bilhões de pessoas no mundo, né? Tem vacina para esse povo todo, levando em consideração, obviamente, né, que alguns países estão mais afetados, outros menos, né? Há matéria-prima para abastecer o mundo em relação a essa vacina? Nós não temos uma tradição brasileira na indústria farmacêutica de ter capital de risco. Normalmente, a empresa farmacêutica ela investe em coisas que já têm um mercado enorme e que já estão desenvolvidas. Agora, nós estamos também buscando recursos, teve vários doadores, como Itaú, Ambev, JBS, etc. Mas esse pessoal, eles estão dando mais recursos assistenciais, que também é outra tradição brasileira. A gente não pensa no passo à frente, né? A gente pensa só o que nós vamos trazer que já foi desenvolvido. Nós pensamos que nós temos uma comunidade científica maravilhosa, que se tiver recursos, nós estamos mostrando aí com uma série de ações importantes que foram feitas pela comunidade científica na atual crise, como teve também na Zika. Então, as nossas empresas, elas estão mais voltadas em olhar para o exterior e trazer coisas do exterior do que ajudar a desenvolver coisas nossas e que nos dê independência. Mas eu continuo lutando, eu tenho certeza que alguma dessas empresas terá uma visão de futuro e irá investir. Veja, o investimento final até a vacina estar pronta, eu diria que é bastante dinheiro, né? Mas nessas fases iniciais, com 2 ou 3 milhões de dólares, eu chego até o fim da fase 1. A fase 1, ela já mostra se esta vacina vai ter possibilidades reais de chegar lá. Aí o investimento pode ser maior. E eu estou aí, a Fundação Zerbini abriu até no seu site uma possibilidade de doação de recursos. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu dirijo, que tem o site também, que é o ii.org.br, nós estamos recebendo recursos através da Fundação Zerbini, que é auditada, para ver se a gente tem mais agilidade, porque o recurso que a gente conseguiu do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é importante, mas é muito congelado, a gente não tem nenhuma agilidade, não pode mudar de ideia. Se eu não coloquei que eu ia comprar um computador, que era importante para análise do projeto inicial, eu não posso mais colocar e assim por diante. Então, nós estamos, sim, buscando recursos. Quanto à questão da produção, parece que a Universidade de Oxford, junto com a AstraZeneca, estão pensando nisso, estão aumentando muito a capacidade de produção da vacina deles. Mas tem que funcionar essa vacina. É claro que o investimento ele é pequeno quando a gente pensa que todo, o prejuízo que o mundo está recebendo. Mas, mesmo assim, nós temos que ter essa capacidade de produção. Eu falei porque a capacidade de vírus inativado, a vacina que está trabalhando em colaboração com o Butantan, eles vão conseguir fazer 100 milhões de doses apenas. E construir uma fábrica demora 2 ou 3 anos. A fábrica tem que ter um projeto, tem que comprar equipamento, o equipamento não é disponível, tem que ser produzido sob encomenda, tem que colocar, tem que viabilizar, tem que disponibilizar, validar tudo. Começar a produção não é uma coisa simples. Eu consegui fazer isso no Butantan em 3 anos, mas a Merck, por exemplo, que é uma grande indústria, me dizia que em menos de 5 anos eles não conseguiam colocar uma fábrica de vacina em funcionamento com todas as características que eles estão acostumados. Professor Calil, a gente sabe que hoje está uma corrida para termos uma vacina o mais rápido possível face a essa situação pandêmica que se instalou no Brasil e no mundo, e está repercutindo na vida das pessoas, na economia do país, e as pessoas querem voltar às suas rotinas e estão realmente muito esperançosas, né, com esses resultados dessas vacinas que estão em curso. Eu gostaria de saber em que momento essas vacinas elas podem ser registradas,
A OMS considera entre 50% a 70% a eficácia. Como é que as agências regulatórias trabalham com isso? E em que momento a gente vai ter essas vacinas para toda a população disponível dentro da sua visão? Isso vai demorar muito ou em curto prazo? Bem, nós estamos com 2 vacinas em testes aqui no Brasil, a de Oxford e a da China. E os projetos de fase 3, que vão começar agora, são 1 ano de acompanhamento. É claro que pode acabar um pouco antes se elas foram excepcionalmente boas e não derem nenhum problema. Mas aí elas têm ainda o processo regulatório de registro, as agências Anvisa, FDA, EMA, todo mundo está acompanhando para que o registro seja rápido. A produção, como eu lhe disse, vai depender muito da capacidade produtiva já instalada. E aí, para começar a distribuir, vai depender muito dos acordos que o Brasil fez, porque se for uma vacina de Oxford, se o Brasil não fechar muito bem os acordos, eles vão primeiro distribuir para a Inglaterra, Reino Unido, a comunidade econômica inglesa, Commonwealth, e depois Austrália, Canadá, Estados Unidos, depois a Inglaterra, sem dúvida, vai dar para os amigos europeus que ela está em dívida, que saiu. Bom, onde é que o Brasil vai chegar, a gente não sabe. Então, a gente não pode fazer planos imediatos para o próximo ano pensando na vacina, que não vai chegar. Perfeito. Recebemos hoje aqui no Especial Saúde o Dr. Jorge Calil, professor Dr. Jorge Calil, diretor do Instituto de Imunologia do INCOR, e peço já que você se inscreva no nosso canal para estar com a gente em todos os programas. Dr. Calil, é possível que eu me adapte a uma vacina e não me adapte a outra? E já estendendo essa pergunta, uma vacina produzida no Brasil pode atender melhor às exigências da população brasileira? Bom, sem dúvida você pode responder melhor a uma vacina que a outra. Existem vários fatores genéticos de apresentação, reconhecimento de antígeno, coisas da imunologia que nós conhecemos muito bem. E assim por exemplo, a vacina da hepatite B, ela não funciona em pessoas que têm uma característica específica, que é a tipificação HLA-DR2. Isso a gente sabe há muitos anos. Então, sem dúvida, haverá isso. E as vacinas, elas não têm a cobertura de 100%, como a gente estava acostumado com uma vacina como a sarampo, por exemplo. Elas vão variar aí de 50%, 60%, 70%. Então, vai ter uma população que vai estar protegida, outra não. E as pessoas vão ter que saber, porque se elas vão se expor, elas acham que estão vacinadas, são protegidas, e não estão. Se nós tivermos uma vacina brasileira, Elias, primeiro, nós podemos produzir tanta vacina quanto o Brasil precisa. Segundo, se o vírus mutar no Brasil, nós adaptamos a vacina. Se ela for produzida na China, talvez a China ache que não vale a pena, por 10, 20 milhões de vacinas, alterar alguma coisa. E terceiro, nós faríamos uma coisa que seria sensacional, que é vender tecnologia brasileira para o resto do mundo, e não comprar como sempre. A vacina da dengue, eu queria vender para todo mundo tecnologia, porque era uma vacina nossa. Então, nós podemos fazer, sim, uma vacina brasileira, mesmo que ela chegue um ano depois. A vacina melhor não é que chega antes, é que chega melhor, que vacina é melhor, com as características que eu disse aqui no início. Maior cobertura, uma vacina com mais tempo e mais acessível. Mesmo que, assim, dentro desse raciocínio, mesmo que a gente tenha uma vacina, como você mesmo colocou, o vírus não vai acabar, né? Provavelmente ele vai continuar circulando, porque as pessoas acham, não, vai sair a vacina e isso tudo vai acabar. Quer dizer, a gente não vai ter mais aquela vida normal como nós tínhamos antes. A gente vai ter que continuar com os cuidados, usando máscara, fazendo a higienização e etc, né? Porque o objetivo da vacina é proteger contra a doença, mas não contra a infecção, como ocorre com o vírus da influenza. Você concorda com isso? Então, quando vier a vacina, vamos ver muito a memória dela. Se a memória for curta, todos os anos vão ter que receber a vacina. Talvez tenha que mudar de vacina, porque se você já tem anticorpos contra o vetor que traz a vacina não vai ser tão eficaz. Talvez tenha que trocar de vacina. Pode ser que as vacinas funcionem melhor em 2 doses, em que uma dose é um tipo de vacina, a outra dose é outro tipo de vacina. Tudo isso vai ser testado. Agora, sem dúvida alguma, o vírus não vai embora. Então, as crianças vão ter que receber vacina. E enquanto nós não tivermos essa que a gente chama de imunidade de rebanho, ou seja, o vírus vai diminuir muito a transmissão, porque a maioria das pessoas já não é suscetível, até lá
é máscara, é lavar as mãos, isolamento social, sem aglomeração. Perfeito. Doutor Calil, a doutora Suane Clemens, que participou conosco aqui, disse que a vacina de Oxford, ao preço final, deve estar na ordem de $2 a dose. Essa vacina brasileira já tem uma previsão de custo final? Nós não temos ainda uma previsão, mas vai custar provavelmente esse preço mais barato. Todo mundo quer fazer o menor custo possível para atingir o máximo possível a população. E a vantagem, sem dúvida, é que, sendo produzida aqui no Brasil, o SUS deverá comprar e distribuir isso sem custo para a população brasileira. Perfeito. Hoje, as pessoas que estão sendo testadas, qual é o risco que elas correm e dentro do perfil que você desenvolveu de testes, né? Há uma idade limite, idade inicial, idade final para testes? Bom, Elias, isso é um outro problema. Pelo que eu sei, os protocolos aqui do Brasil são para testar adultos, de 18 a 55 anos. A partir de 55 anos é que a doença pega. Então, nós vamos ter que dar um jeito de testar também em pessoas mais velhas, para que ela possa ser usada em pessoas mais velhas. Se ela não for testada, ela não poderá ser usada. E, então, a gente espera que eles venham a testar, sim, em pessoas dos diferentes grupos etários, para que não tenha problema depois de utilização. Essas vacinas, as fase 1 e fase 2, é para ver se tem algum problema. Eu não vejo nenhum problema que possa ocorrer com essas vacinas agora. A gente vai ter que prestar atenção para alguns detalhes que aí vão ser muito imunológicos, que é o que a gente chama de enhancement. É o seguinte, se você induz anticorpo que não neutraliza o vírus, ele paradoxalmente pode ajudar o vírus a crescer, porque ele pode ajudar ao vírus entrar numa célula, no macrófago, no monócito, onde ele poderia se multiplicar, porque ele teria outra via de entrada. Mas isso nós temos que observar, isso acontece muito em dengue, e vamos ver o que vai acontecer com essas vacinas. Temos que ficar atento, mas não há maiores problemas previstos para essas vacinas. Muito bem. Professor Dr. Jorge Calil, quero agradecer demais a sua participação, a honra de recebê-lo aqui, e nessas palavras que você nos deixa aí uma mensagem final, porque nós estamos precisando de mensagem boa, alentadora, né? E você já nos trouxe aqui uma realidade em relação às vacinas, então o espaço é seu para uma mensagem final. Então, o mundo passou por situações muito piores do que nós estamos passando agora. E agora nós temos a vantagem de ter uma comunidade científica mundial extremamente forte e competente. Nós temos que acreditar que esta comunidade vai trazer soluções rápidas. E a sociedade tem que ajudar essa comunidade, participando dos estudos, contribuindo com recursos, e nós vamos ter uma solução que dependerá necessariamente de uma vacina. Um remédio também pode ajudar, mas a vacina é definitiva. Vamos contribuir e teremos a vacina, talvez daqui a um ano e meio. Até lá, se cuidem. Muito bem, muito bom. Professor Dr. Jorge Calil, uma honra tê-lo aqui participando do Especial Saúde, o Dr. Jorge Calil, que é diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração INCOR e efetivamente um dos mais respeitados imunologistas do mundo. Dr. Calil, muito obrigado e agora aguardamos você então no Biografias para contar um pouquinho mais dessa linda trajetória e, como eu disse, que nos dá orgulho, né, mais um orgulho nosso, né, em relação aos brasileiros perante o mundo. Muito obrigado, Dr. Calil. Obrigada, Calil. Muito bem. Este, então, Dr. Jorge Calil participando conosco aqui no Especial Saúde. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo. Tchau, tchau.